você sabia que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil já é líder mundial no número de colocação de próteses nos glúteos? Os dados revelam que houve um aumento de 367% no número de cirurgias deste tipo nos últimos 4 anos. Mas conversando agora no intervalo com aquele que vai participar dessa pauta comigo, que é o cirurgião plástico, o Dr. Presper Dayer. E o Dr. Presper estava me dizendo, apesar de ser líder, o número ainda não é tão grande assim, né? O aumento foi grande, é líder, mas poderíamos estar fazendo mais, é isso? Isso, exatamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. E sim, hoje em dia, o número tem aumentado muito vertiginosamente nos últimos anos, mas comparativamente com as próteses de mama, que já são muito mais bem aceitas, assim, melhores aceitas no mercado, o número ainda é relativamente pequeno, apesar desse aumento. As próteses são de silicone? As próteses são de silicone. Nós temos aqui 4, né? 2 de mama, 2 de glúten, certo? Exatamente. Para o glúteo. Agora, as de mama, a gente até fala mais delas também, nós sabemos que elas evoluíram muito. As de glúteo também, não? Também. Tanto as próteses de mama, essas duas são próteses de mama, eu trouxe uma prótese redonda e uma anatômica, que são formatos diferentes, e 2 próteses de glúteo, que são as duas que a gente tem disponíveis, uma tem um formato oval e um formato redondo. E elas evoluíram muito na parte do silicone industrial. Então, hoje, não se tem mais aquela... É uma pergunta muito frequente das pacientes. Tem que trocar a prótese? Não, hoje em dia... Com o risco de vazamento? Isso, o risco ocorre, mas ele é muito pequeno. E você vê, eu já vi um caso, mas que a paciente havia sofrido um acidente de carro. Então, o que pode acontecer também com a de mama, se isso ocorrer. Agora, tem muitas dúvidas aqui. Por exemplo, esta que tem o formato oval, ela... tem um material diferente, né? É um pouquinho diferente dessa também a textura de fora, né? O que determina essa textura? Exatamente. Eu trouxe as duas próteses até para comparação. A prótese o silicone usado para mama, eles são ambos silicones médicos, de utilização médica, só que a prótese, a cápsula e o silicone da prótese de glúteo é muito mais resistente do que da prótese de mão, porque nós costumamos, né, sentar... a gente senta, né? Enfim... Para não ter essa ruptura e esse problema. Doutor, e a diferença, não estou falando ainda do formato anatômico, estou falando do material, certo? Certo. Esta, que é mais transparente, é tão resistente quanto esta? Isso, as duas têm o mesmo nível de resistência. O que muda muitas vezes na cápsula é que uma tem um pouco de textura e uma é lisa, mas é o mesmo tipo de produto. Tanto faz. É possível ter rejeição à prótese de bumbum? Sim, tanto a prótese de mama como a prótese de glúteo tem esse risco de rejeição, sim, e isso depende muito de cada paciente. Hoje nós temos um dado grosseiro que seria 1% das próteses que a gente coloca, tanto de mama como de glúteos, vão ser rejeitadas dentro... E à medida que o tempo passa, o nível de rejeição aumenta um pouco, dependendo de cada paciente. E você falou há pouco um silicone que é um silicone médico. Isso, porque exatamente. É muito perigoso o uso do silicone industrial, né? Exatamente. Ou da aplicação de silicone, ou querer aumentar o bumbum com silicone. Isso. Mas eu já vi em algumas clínicas... E é assustador, né? Porque tem gente que começa a aumentar o bumbum. Eu até falei outro dia que parece que vai cair para trás, de tanto bumbum que põe. Porque, gente, é uma coisa descomunal, é muita coisa lá atrás. Mas não é com prótese, é com ácido hialurônico. Isso é perigoso? Então, existem outras formas, nós estamos falando das próteses, existem outras formas de aumento dos glúteos. Um seria uma forma natural com enxerto de gordura, então fazemos uma lipoaspiração, transferimos... Tira de um lugar e põe no outro. Exatamente, basicamente isso. Tira da barriga e vai para as costas. E vai para as costas, exatamente isso, seria a lipoescultura, esculpindo o corpo. Sim. Agora, outros produtos que são permanentes, que são autorizados para utilização, como o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, só que é um produto permanente. Então, a longo prazo, não sabemos se a pessoa pode desenvolver uma reação e para retirada é muito mais difícil do que uma prótese. Então, e é isso que elas estão colocando, nem é ácido hialurônico, como eu falei, então? Não é o ácido hialurônico. Tá, como é que chama? O PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Aí colocou, ficou?
Colocou, ficou. Qual a diferença de segurança? É por isso, então, elas vão colocando, vai ficando, colocando e vai ficando. A gente até vê, às vezes, modelos que têm problemas a longo prazo, existem outros produtos com outros nomes comerciais. E qual a diferença? A prótese de silicone, se tiver uma rejeição que pode acontecer, nós podemos retirá-la e acabou o problema. Tá certo. Os produtos permanentes, se você tem um problema, para você retirar, você acaba retirando parte do músculo, da gordura da pele, tem uma infecção de difícil mais tratamento. Perigoso ainda se for um produto nem aprovado, que muitas colocam também. Exatamente. Falando agora de clínicas clandestinas... que é perigoso. Que é muito perigoso. Já vi utilizando silicone industrial, óleo vegetal, óleo de avião e inúmeros outros produtos que... Muito desafiam perigoso. a imaginação até. Nossa. Bom, eu queria que você explicasse então, porque agora a gente vai falar desse formato, não é? Através dessas fotos vai ficar melhor para o doutor explicar, pois não? Aqui, exatamente. Aqui é como fazemos a técnica de cirurgia. Você quer levantar? Pode ser. Doutor, quer apontar aí? Claro. Então, aqui colocamos, nós fazemos a incisão cirúrgica, que é o corte cirúrgico, no sulco interglúteo, aproximadamente de 5 a 6 centímetros, dependendo do tamanho da prótese a ser colocada. E esse sulco, ele geralmente fica escondido entre os dois glúteos. Então, é uma cicatriz que não aparece. Que não aparece com a paciente em pé, por exemplo, numa praia ou com um biquíni. E fazemos todo o descolamento, a exposição da musculatura e a prótese ela é colocada em posição intramuscular, colocada dentro do músculo. É a técnica mais usada atualmente. Ok, mas aí esse bumbum tá bonitinho, certinho e tal. Se o bumbum tiver caído? Então, se o bumbum tiver caído... A prótese vai adiantar? Então, dependendo da queda do glúteo, nós conseguimos utilizar uma prótese, às vezes, de um tamanho um pouco maior e esticar essa pele. Dependendo da flacidez, se for muito grande, aí nós teremos, às vezes, nós fazemos uma incisão inferior e retiramos parte dessa pele. Também nessa dobrinha normal do bumbum. Do bumbum. Sempre isso já existia no passado, a operação plástica para isso, para já voltar ao normal, mas no tamanho normal. Isso, exatamente. Já a cirurgia de glúteo... Voltou ao normal, que eu digo, o bumbum deu uma caidinha, você vai envelhecendo e tudo dá uma caidinha, o joelho também dá uma caidinha, tudo dá uma caidinha. Aí dá uma levantada e aí a incisão é aqui, nessa curvinha, né? Exatamente. Agora, com o advento do silicone e das próteses, aproveita-se para colocar, porque às vezes falta gordura, né? Isso, mas aí utilizamos uma incisão um pouquinho mais escondida, porque aqui às vezes ficava uma incisão muito longa. Então melhorou. Melhorou a técnica, exatamente. Melhorou a técnica de colocação. E muitas vezes é muito difícil você ter uma flacidez muito grande que você precisa retirar a pele. Geralmente a gente consegue corrigir somente com a prótese. Existe uma idade para a colocação da prótese? Podemos sentar? Com licença. Ou qualquer mulher, em qualquer idade, pode fazer? Essa cirurgia, como toda cirurgia plástica, normalmente a gente recomenda a partir dos 18 anos de idade. Claro que próteses de mama já colocamos em pacientes de 17, com autorização dos pais. Porque às vezes algumas pessoas têm até problemas mesmo de não desenvolvimento, ou desenvolvimento mais de uma mama do que outra, né? Sim, exatamente. Algum problema, uma catapora, por exemplo, que pode atingir uma das mamas e pode ocasionar um problema de crescimento de uma não normal no da outra. Aí dá para corrigir até antes. Sim, exatamente. Agora, o de bumbum, não. O de bumbum, dificilmente nós indicamos em pacientes muito jovens, porque nós esperamos o completo desenvolvimento da mulher. Isso se dá ao redor dos 16, mas na indicação clínica, geralmente aguardamos os 18 anos, a maioridade. Eu vou dar uma saída, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Se essa mulher engravidar, porque quando a pessoa engravida, ela engorda, não só na barriga, engorda em tudo. Hoje não é recomendado engordar mais do que 9,5 kg. Alguns médicos até preconizam mesmo menos que isso para a gravidez. Mas se ela engorda um pouco, mais 15, 18 quilos nessa gravidez, o que acontece com essa prótese? A gente vai saber já eu já volto. Fique à vontade, toma uma aguinha aí que eu já venho, tá bom? Doutor Presper, que é cirurgião plástico e hoje está aqui no programa falando sobre a cirurgia para a colocação de prótese de glúteos. Agora, e se essa pessoa engorda? Sim, essa é uma ótima pergunta. A recomendação, claro, após toda cirurgia plástica, é de não ter uma alteração grande de peso, mas sabemos que ao engordar, a paciente até não teria uma perda estética tão grande. Lógico que o glúteo aumentaria bastante de volume. A maior dificuldade que nós encontramos é quando a paciente perde esse peso. Então, se ela somente engordar, ela vai ter um aumento ainda maior
do bumbum, dos glúteos. Tá. Agora, se ela tiver uma grande perda de peso após engordar muito, ou um paciente que fez essa cirurgia, engordou demais, depois emagreceu muito, 30, 40 quilos, aí sim ela vai ter uma sobra de pele muito grande. Tá certo. Agora, quanto tempo dura uma cirurgia para colocação da prótese? Quantas horas? Essa é uma cirurgia rápida. Ela em torno de 1h30, 2 horas, você finaliza todo o procedimento. E o pós-operatório é complicado? Ela volta às suas atividades normais em quanto tempo? Sim, o tempo mínimo necessário é em torno de 3 semanas a 1 mês para voltar às suas rotinas habituais de atividade física, de levantamento, fazer esforços, é algo Até nesse atividade sentido. física? Com 1 mês eu geralmente já Pode libero, mas dirigir. atividades leves para dirigir, com 1 mês você já consegue. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer é sentar. Quanto tempo vai demorar para sentar com essa prótese, doutor? Fala a verdade. Então, as pacientes com esse tipo de prótese, no começo, claro, elas dormem de bruços, obviamente, para até a cicatrização total da cirurgia. Mas após isso, nós ensinamos a sentá-la também de uma maneira mais posturada, para que não fique forçando a prótese, para que ela não mude de posição, principalmente nos primeiros meses da cirurgia. Tá, mas ela consegue sentar a partir de Depois, quando? a partir em torno de 3 a 6 meses, dependendo da paciente, eu já libero, mas... Total. Não, estou dizendo, mas sentar. Depois, fiz a cirurgia, eu posso sentar, mesmo que com cuidado, depois de quanto tempo? Sim, eu tive uma última paciente, eu recomendo sempre após 1 mês você sentar nessa postura, desde que a cicatriz esteja boa. Mas eu tive uma paciente que sentou com 10 dias, a partir dos 10 dias não teve problema. Não teve problema. Tem que ter, lógico, Então, certos varia cuidados, de cada pessoa, como toda cirurgia pede, né, para que você tenha cuidado. É verdade que depois desse tipo de cirurgia, o paciente não pode mais tomar injeções nas nádegas? Sim, isso na realidade é um fato. Como a prótese, como nós vimos aqui aquela hora, ela vai dentro do músculo e às vezes nós não sabemos exatamente a espessura que está na cobertura. Nós temos uma espessura ideal, mas ela é subjetiva na hora da cirurgia, em torno de 1 a 2 centímetros. É melhor não? É melhor não, geralmente a agulha pode perfurar a prótese e dar algum problema. Bom, eu acho que estão todas as perguntas aí, né? Agora a escolha é sua. O Brasil é líder? Também é, mas ainda falta muito, né? Quer dizer, em comparação a outros tipos de cirurgia plástica. Melhor época do ano para fazer? Melhor época do ano no inverno, como todos nós sabemos, ao redor de junho e julho, para ter um descanso São os melhores, né, meses para qualquer tipo de cirurgia estética. Eu queria agradecer a presença do Dr. Presper Dayer, hoje aqui em nosso programa, cirurgião plástico, e vou deixar aqui seu site. Lá tem artigos, doutor? Lá tem artigos que falam sobre todos os tipos de cirurgia plástica, algumas orientações para a população. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Imagina, Presper, eu que agradeço, viu? Olha, anote aí então, tá no vídeo, Dr. Presper Dayer é com HE, tá aí, escritinho certo, tá? .com.br, onde você vai conseguir outras informações a respeito deste tipo de cirurgia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Um beijo, você é de Taubaté, né? De Taubaté. Então, um beijo para a cidade de Taubaté aí, obrigado pela presença.